Segue falando de política porque a União Brasil declara que não vai ser base aliada do presidente Lula. O partido indicou 3 ministros para o governo, mas acredita que a distribuição dos cargos ainda é insuficiente para que Lula consiga os votos para a aprovação de propostas do governo no Congresso Nacional. E para falar sobre isso e outras articulações e movimentações em Brasília, a gente conversa agora com o deputado federal Coronel Assis de Mato Grosso. Boa noite, deputado. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan do União Brasil. Importante frisar isso também. Boa noite, líder. Boa noite a todos os nossos telespectadores aqui do Jornal Jovem Pan aí, News ao vivo, né? Estamos hoje aqui no interior do estado aí, recebemos esse convite. Estamos aqui para conversar um pouco com os nossos telespectadores. Política anda bastante quente em Brasília, deputado, mas eu quero aproveitar que eu não sei se o senhor estava acompanhando aqui a nossa edição. Eu sei que deputados e senadores trabalham muito também no fim de semana, nas suas bases principalmente, mas há pouco nós mostramos uma reportagem do Rodrigo Viga mostrando o apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro na inauguração do novo diretório do PL em Niterói, para que deputados, senadores se movimentem pela abertura efetivamente da CPMI dos atos antidemocráticos ou dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Como União Brasil, os senhores especificamente estão se movimentando a respeito dessa possibilidade de abertura de CPI? Vocês são favoráveis? O senhor defende que haja a instalação dessa comissão? Olha, o Partido do União Brasil é um partido que tem fortes convicções e são muitos deputados, né, muitos parlamentares que têm uma base forte na direita. Eu assinei a CPMI, né, eu tenho certeza que vários outros colegas também assinaram. Claro que a livre convicção do político e do parlamentar ele é natural, é da pessoa, mas eu entendo que já temos quase todas as assinaturas, né, e isso é um fator que está sendo discutido na casa, né, que eu acredito que deva se instalar essa CPMI, mesmo porque eu acredito que a verdade sobre os fatos ela tem que surgir, né. Eu penso que a questão da individualização das condutas ela é muito importante, né, mesmo porque nós não podemos pegar todas as pessoas, né, e colocar dentro de um mesmo balaio ali e dizer que todas cometeram um determinado ato. Não, nós precisamos individualizar. Não concordamos de maneira alguma, né, com quebra-quebra, com baderneira, com esse avanço no limiar do que é legal e do que é ilegal. Somos favoráveis, sim, né, à manifestação legal, a manifestação pacífica está prevista na nossa Constituição Federal, e é para isso que nós estamos lá, para lutar para que o nosso povo tenha, sim, o direito de se manifestar. Isso é natural, em todas as democracias mundiais, o povo se manifesta. Lógico que é preciso, né, dessa CPMI, ela vem com essa missão, a missão de se esclarecer muitos fatos aí que se encontram aí, obscuros, ditos pelos não ditos, e a gente precisa que esse instrumento seja instalado para que isso possa ser colocado na verdade. Eu acho que o povo brasileiro precisa saber da verdade do que aconteceu no dia 8. É nessa linha que a gente vai conduzir agora essa conversa, deputado, porque essa CPMI tem como objetivo, segundo as informações que a gente tem apurado, investigar também possíveis omissões do governo federal para se evitar esses ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Ou seja, diante disso, o governo federal rechaça, não defende que essa comissão seja aberta. O senhor, como um integrante do União Brasil, reforço, é favorável, inclusive assinou esse requerimento de abertura desse movimento. E na abertura dessa entrevista eu falei justamente sobre isso, né? A União Brasil tem se declarado como independente, embora tenha 3 ministros no governo do presidente Lula, tem dito que é uma legenda independente. Como o senhor se posiciona a respeito disso? Eu quero até trazer declarações que o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados trouxe à tona recentemente. Ele disse que, eu estou até tentando achar essa declaração dele aqui, para a gente compartilhar com a nossa audiência. Bom, a gente tem declarações do líder do União Brasil do Senado, o senador Efraim Filho, que nós divulgamos aqui na Jovem Pan News.
dizendo justamente sobre essa independência do partido. E temos também movimentos em relação a Elmar Nascimento, que é o líder, no caso do partido, na Câmara dos Deputados, que diz que essa distribuição de cargos não é suficiente para garantir votos de parlamentares do União Brasil favoráveis a pautas do governo no Congresso. Para isso, ele fala que é importante se destravar a liberação de emendas parlamentares. E aí a gente cai num tema muito sensível, que é o toma lá da cá. É preciso liberar essas emendas para garantir essa governabilidade, deputado? Como essas questões têm sido discutidas dentro do partido? Na verdade, eu li a reportagem que o líder Elmar deu, né, saiu em vários veículos, né, de comunicação. Gostei da reportagem, eu acredito que foi um posicionamento de um político maduro, de um político experiente, né, foi um posicionamento muito lúcido, mostrando, né, justamente essa questão do sentimento, né, que muitos deputados nutrem em relação a não estar na base do governo federal, inclusive eu, né, a minha pessoa. O fato do partido estar em 3 ministérios, né, algumas diretorias aí, com certeza não significa que isso vai ser, né, ponto passivo para que o governo tenha voto dentro da bancada do União Brasil. Claro que não, né? Nós temos aí algumas questões, né? E uma questão muito importante é a questão do posicionamento político, né? Como eu volto a dizer, né? A União Brasil tem no seu bojo de parlamentares, muitos parlamentares com uma forte base na direita. Então, questões, né, ideológicas, questões que realmente vão de encontro, né, às pautas que foram colocadas, principalmente nas eleições, né, que nos levaram até a Câmara Federal ou até o Senado, né, realmente não tem como serem convergentes, né? Vão haver divergências. E a divergência é até bom também, porque a divergência ela faz com que nós possamos, né, ter aí uma construção de uma democracia, né, dentro dos parâmetros mundiais. E assim, eu compartilho também do posicionamento do líder Elmar, como eu disse novamente, foi um posicionamento lúcido de um político experiente, em que ele diz que o nosso partido, União Brasil, é um dos grandes quadros políticos hoje dentro desse tabuleiro, né, político brasileiro. E, claro, nós temos que ter aí uma voz, principalmente no tocante a políticas públicas, né, políticas públicas para atender quem realmente precisa, que é o menos favorecido. E, assim, no que diz respeito a emendas parlamentares, meus amigos, eu acho que para mim está muito claro, né, que o tamanho do nosso partido, que a União Brasil possui, né, a seriedade, o compromisso com o povo, né, e acho que a gente não deve enfrentar problemas com essa questão de distribuição, mesmo porque as emendas são impositivas, são emendas de bancada, e o governo federal tem por obrigação fazer esse pagamento. Isso é natural. Eu acredito, eu não entendi da mesma forma que foi colocada aqui a colocação do Lidemar, muito pelo contrário, né? Eu, assim como ele também, defendo a questão da independência, né? Conforme foi acordado lá no princípio, né? Eu acredito que nós, né, não podemos deixar que venham pautas para desconstruir a questão do Estado liberal, né? O direito inviolável à propriedade, né, a questão do direito à vida, né, a liberdade, a livre iniciativa, né, e outras pautas, né, que realmente vão de encontro aos nossos princípios políticos e que nós iremos estar ali na casa de uma forma a fazer uma oposição dessa forma, uma forma responsável, construtiva, né, e que realmente vise melhorar a vida de quem precisa, que é o povo brasileiro. Agora, deputado, só lembrando para você que está nos acompanhando, estamos conversando com o deputado federal Coronel Assis, do União Brasil de Mato Grosso. Eu vou chamar o nosso comentarista para essa conversa também, o professor Carlo Cauti, porque ele tem perguntas. Obrigado, Lívia. Boa noite, deputado. Deputado, vou seguir também a linha que a Lívia iniciou sobre a questão do partido, né, da linha mesmo do partido, linha política, porque a sua assinatura para a CPI dos atos do dia 8 de janeiro é louvável, admirável, mas nem todos os membros da União Brasil assinaram, inclusive tem até um deputado que retirou, né, o Chiquinho Braga, se não me engano, retirou, o Chiquinho Brazão, retirou a assinatura. Então, assim, o seu partido não está dividido internamente entre uma parte, como o senhor justamente falou, tem uma forte base no eleitorado de direita,
mas outra parte de algumas regiões específicas do Brasil que tendem a ser mais ligadas a um certo fisiologismo, que seria mais interessada em negociar com o governo, cargos, ministérios, como a gente está vendo, e menos interessada em defender as pautas que o eleitorado tem como prioritárias e que deu mandato para os deputados representá-los? E unanimidade realmente nós não vamos ter em lugar nenhum. Isso é fato, né? O ser humano ele tem pensamento divergente, ele tem pautas diferentes, e claro que a livre convicção do parlamentar é a garantia dele, e ele sabe, né, até onde ele pode ir dentro dos seus posicionamentos políticos, mesmo porque, né, nós sabemos que quem nos outorga esse mandato para estarmos lá na Câmara ou no Senado Federal representando é o povo. Né? Essa outorga ela não nos dá o direito de fazer o que a gente quer. Né? Vamos fazer o que realmente o povo precisa. Né? Então, claro que essa questão da livre convicção do parlamentar ela tem que ter, né? Mas volto a dizer, sou e faço engrosso o coro, né, do que foi dito também pelo líder Omar. Né? Nós precisamos manter a nosso posicionamento de independência para que a gente possa realmente avançar nas pautas que realmente o Brasil precisa. E se nós formos pegar os demais partidos, lógico que tem vários partidos que também não vão ter, né, uma unanimidade aí de voto ou de apoio ou que estejam na base do próprio governo federal. Eu acho que isso é natural, né? Não vejo uma questão de divisão, eu acho que é posicionamento normal ali e a bancada ela acaba tendo, né, essa característica pela sua heterogeneidade, como você disse, né? Nós somos vários Brasis dentro de um Brasil, né? Então, são pautas que realmente, às vezes, acabam tendo essa divergência, né? Não digo uma discordância. Agora, deputado, falamos agora há pouco a respeito dessa possível abertura de CPMI para investigar os ataques em Brasília. Me deixe tratar agora de articulações para a abertura de uma CPI, desta vez, que quer investigar as invasões do MST. Se não me engano, o senhor também assinou esse requerimento para a abertura dessa comissão. Foi uma das mais de 170 assinaturas que foram coletadas para início de trabalhos dessa comissão. Como estão as articulações para leitura desse requerimento no Congresso Nacional, deputado? Porque Arthur Lira já fez críticas públicas em relação a essas invasões, disse que é preciso combatê-las porque isso vai contra o critério de previsibilidade no campo, também a questão da segurança jurídica no campo. Ele é a favor de uma pacificação também nessas questões. Há uma disposição clara de Arthur Lira para dar andamento na instauração dessa comissão? Na verdade, é um posicionamento louvável, né, de alguém que é presidente de um poder, né, ali da Câmara dos Deputados, que faz parte ali do Congresso Nacional, que é um poder constituído dentro do Estado brasileiro, e realmente, não só o posicionamento talvez pessoal ou institucional do presidente, mas eu acredito que esse sentimento, ele permeia, né, o pensamento de muitos brasileiros, porque realmente é inadmissível pensar que em pleno 2023 nós tenhamos invasões ilegais de terra. Né? Eu sou deputado federal pelo Mato Grosso. Né? Aqui, nosso estado ele tem uma característica voltada para a agropecuária, né? Para a plantação de grão, produção de proteínas animais. E assim, as terras mato-grossenses, né? Esses mesmos empresários, esses mesmos agricultores, eles investem em tecnologia, eles investem capital em mão de obra, em equipamentos, e fica complicado você viver uma insegurança jurídica dentro da sua propriedade, pensando que isso pode ter um risco de uma invasão, né? E assim, a CPI, ela chega e ela vem, né, com um propósito de justamente descortinar toda essa situação em relação ao MST, as invasões de terra, né, vamos dizer assim. Quem são? De onde vêm? Né? Quem os financia? Né? E para onde eles vão depois? Né? A gente parece até aquele episódio, né, de alienígenas do passado, né? Porque é um mistério. Né? Então, isso precisa ser esclarecido. Eu acho que o povo brasileiro também precisa dessas respostas. E isso, né, que nos motivou a caminharmos junto aí com
o deputado Rogério Salles, o deputado Zucco, o deputado Kim Kataguiri, que tinham 3 requerimentos, e isso foi uma articulação muito bem feita. Aqui quero parabenizar, né, o presidente lá da nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, que juntamente com outros parlamentares ali se juntaram e unificaram esses 3 requerimentos em um só, e já conseguiram as assinaturas, e isso está acontecendo. Né? Isso está acontecendo. Aqui, para você ter uma ideia, eu defendo que nós tenhamos tolerância zero com invasores. Né? Esses invasores precisam realmente ser identificados, ter suas condutas individualizadas, né, e a partir daí responder, né, legalmente, penalmente, criminalmente pelos atos que eles cometeram, identificar quem financia e quem financiou essas invasões, e a partir daí, né, responsabilizar essas pessoas também. E eu vou mais além, né? Se possível, poderíamos até cobrar os prejuízos, né, que as propriedades rurais tiveram, né, que são propriedades produtivas, né, dessas pessoas que promoveram tudo isso. Então, assim, é um trabalho que vai caminhar, né, dentro desse norte. Eu acredito que vai ser muito bom para o Brasil, né, mesmo porque, como eu disse, nós não podemos passar essa imagem, né, para fora, né, ou para o próprio povo brasileiro, que aqui é uma terra de ninguém, né, onde as pessoas chegam, invadem, e a gente não sabe de onde que veio, quem que financiou, porque ainda é impossível pensar que nós teremos aí 400 pessoas entrando numa propriedade rural que saíram, por exemplo, de um portal, né, de um buraco de minhoca. Não, alguém pagou o veículo para trazer, alguém montou toda essa logística, né, que culminou na invasão. E isso precisa ser esclarecido. Cauti, mais uma pergunta? Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica para encerrar, deputado. Em 2003 também, no primeiro governo Lula, também não havia uma base aliada tão sólida no Congresso, né? Inclusive, na época, tinha mais deputados do PT do que hoje, proporção. E na época a gente teve o escândalo do mensalão, que foi o escândalo que foi, né, utilizado o dinheiro público, né, para comprar votos, para se garantir maiorias no Congresso. E depois tivemos também o escândalo do Petrolão, que também foi muito parecido a esse caso, ou seja, sempre na tentativa de garantir uma base, um mínimo, né, de base no Congresso. Estamos numa situação onde o governo tem ainda menos deputados aliados e senadores aliados no Congresso. O senhor não acha que existem as condições para, com essa conjuntura, para que isso possa se reproduzir novamente nessa legislatura? Ou o Brasil já tem anticorpos suficientes para isso? Olha, dentro da política, né, eu gosto sempre de dizer que a política é a arte do impossível. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? E assim, é, 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 tentativas, possibilidades, um exercício difícil, né, da gente fazer essa prospecção. Porém, eu entendo que hoje, né, diferente lá do passado, nós temos uma situação mundial, brasileira, uma conjuntura muito diferente. As informações, elas andam muito rápido, né? Muito rápido, e você, como eu disse, né? Quem coloca o deputado lá em Brasília, quem coloca o senador lá no Senado Federal é o povo, né? Então, naquela época, a gente não tinha velocidade de aplicativos, né? De informações que corriam tão rápido assim. Então, eu acredito que esse tipo de situação, nós temos alguns anticorpos, né, que estarão aí agindo no sentido de não prosperar esse tipo de tentativa aí de, vamos dizer assim, corromper, de comprar as pessoas, de comprar parlamentares. Eu acredito que não, né? Mas, né, é aquela história, né? Orar e vigiar, né? Nós estaremos, né, apostos, né, defendendo o que nós acreditamos, né? E com certeza valores, né, como honestidade, como lealdade, com certeza não, comigo são itens inegociáveis. Né? Então, posso falar por mim também. Bem, acabamos de conversar com o deputado federal Coronel Assis, do União Brasil de Mato Grosso, falando sobre pautas que com certeza vão ter muito destaque ao longo desses próximos dias, dessas próximas semanas. Deputado, obrigada pela entrevista, bom fim de semana e volte sempre. Muito obrigado pelo convite aí, estamos à disposição e com certeza desejo a vocês também, todos os nossos telespectadores aí, um ótimo final de semana. Forte abraço, tamo junto. Muito obrigada.